dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Júlio Caldeira e esse é meu podcast Vivendo de Esportes. E a ideia central do podcast é chamar pessoas relacionadas à área de esporte eletrônico para conhecer como trabalha esse profissional, conhecer melhor sua área, sua especialização, entender sua história e também inspirar novas pessoas. E hoje, pela primeira vez, estamos aqui com um pro player, na verdade um ex-pro player, e que hoje trabalha na área de esporte eletrônico, o Spaca. E aí, Spacão, tudo bom, mano? Salve, Júlio, tudo bom, cara? Vamos aí bater esse papo pra tentar desvendar aí os mistérios, né, que é trabalhar dentro do esportes, cara. É o sonho de muita gente, né, cara? E assim, Spacão, você começou como pro player no CS, e como que foi o começo, né, da sua história no CS? Como foi o seu primeiro contato? Ah, cara, eu vou tentar ser um pouco sucinto, porque minha história ela é muito grande, assim, de tempo de jogo, mas Sim. eu comecei a jogar na época de Lan House, em 2005, 2004, onde o CS nem era considerado um esporte eletrônico ainda no Brasil, em poucos países, na verdade, no mundo, a gente tinha o CS como esporte eletrônico. E eu fui da época de Lan House, de sair da aula e ir direto pra LAN, e aí começo da internet já, que tinha acabado, tinha saído daquela fase de escada para a parte de provedor mesmo, de você ter um speed, alguma coisa assim. Sim. Então eu peguei muito CS da LAN, né, que era aquele CS tradicional que você jogava com 50, 80 pessoas dentro de uma LAN house, e também peguei o CS da NET inicialmente, né. E aí, em 2005, eu comecei a competir, obviamente não era profissional, mas comecei a jogar em times, e desde então, cara, já são praticamente 15 anos aí dentro do cenário do CSGO. CS de modo geral, né? O CS, CSGO é final, né? Mas tudo é que eu peguei o CS, né? CS início, né? Então vamos Tudo é falar CS, CS. Sim. E, cara, é legal, né? Você veio do 1.6 e tal. E a transição pro CSGO, eu não peguei a época, né? Mas muitas pessoas, tem muitos relatos que muitas pessoas pararam de jogar porque realmente o CS tinha morrido no Brasil. E como que foi essa transição do CS 1.6 pro CSGO em si? Cara, na verdade, eu parei de jogar CS 1.6 em 2011, 2012 e não joguei o CSGO porque, primeiro, eu precisava me formar. Eu tinha feito um ano de faculdade já, de publicidade e propaganda, Aham. e tranquei ela em 2009 para jogar no MBR. E aí eu voltei com ela em 2011. E aí eu parei de jogar porque eu falei, bom, o CS morreu, tipo, o CSGO ele tava nem tinha se falado muito de CSGO, e se falava de um jogo que ia ser para console inicialmente, não ia ser um jogo para PC. Então eu parei de jogar e nesse meio tempo eu parei mesmo assim, tipo, cara, foi aquela coisa de desinstalar o CS do PC e viver uma vida totalmente paralela ao esportes, né? Me formei em propaganda, comecei a trabalhar em agência como na área de criação, né, como redator publicitário. Aham. E nesse meu tempo eu conheci o CSGO em 2013, baixei pra jogar e achei uma bosta, achei um verdadeiro lixo, cara. Era realmente muito ruim naquela época. Os jogadores que jogam hoje em dia, que pegaram, sabem do que eu tô falando. Era um jogo muito, muito fraco. Muita gente tinha parado de jogar porque não queria jogar esse jogo, não achava que aquilo era CS, tava mais a ver com COD, esse tipo de jogo. E aí, aí no final de 2015, cara, eu tive um amigos em comum, o Guerri, hoje coach da Fúria, o Sim. próprio PRD, que hoje já atua como coach também, foram jogadores, voltaram a jogar, né? O PRD já jogava CSGO há muito tempo, tava no nível profissional, no time do Cold, do Taco, e o Guerri também tava que nem eu, assim, cara, parado. E aí ele voltou a jogar e falou: Spacão, cara, tá muito legal, volta a jogar, vamos ver. Aí foi quando no final de 2015 eu voltei a ter contato com o CS. E aí eu baixei o CSGO e tudo mais, e aí foi quando eu comecei a jogar de modo definitivo o CSGO e aprender tudo que eu tinha que aprender de novo, né, E cara? voltar pra Porque competição, né? e voltar pra competição. Demorou um pouquinho pra eu voltar à competição assim, mas casou algumas coisas, né? Na minha volta eu já entrei no CNB, né? O CNB queria montar um time de CSGO, ia ter um campeonato que a UOL ia fazer, ia dar uma bolsa meio que pros times jogarem. Então foi uma volta que eu não precisei esperar tanto tempo assim pra voltar pro competitivo, cara. Assim que foi anunciada a Sim. minha volta, eu já entrei de vez no CNB. Já tinha contato também, né? Sim, eu Mas, conheci os caras há muito tempo já. sim. E, cara, em 2011, você falou 2011, né, que você saiu do Final de CS. 2011, início de 2012, na verdade, foi quando eu saí do estágio e recebi uma proposta pra entrar como redator júnior numa agência. E naquela época eu falei, meu, não dá pra perder essa oportunidade. Sim.
E, nossa, deve ter sido uma decisão difícil de ser tomada, né, cara? Tipo, viver o CS, assim, ganhar o que você tinha ganhado, MBR e tal, e aí ter que abandonar tudo pra ir pro emprego convencional. Nossa, imagino que deve ter sido foda essa Não decisão. foi difícil, cara, mas, aliás, não foi fácil, mas tipo, Aham. era uma coisa que eu tinha que fazer, muita gente tava fazendo isso na época, o CS não tinha nem um pouco da perspectiva que tinha hoje, que tem hoje no Brasil. Então, foi uma decisão, na minha opinião, que me ajudou muito a entender o lado corporativo, o lado de trabalho mesmo, cara, de você ter que acordar de manhã para pegar um metrô, pegar um ônibus, fazer hora extra, trabalhar de final de semana, coisa que jogadores de CS, de modo geral, não entendem, cara. A galera hoje é muito nova, entra no cenário muito novo, então o cara ele não consegue ter um pouco desse discernimento. Isso me ajudou muito a conquistar as coisas que eu conquistei no CSGO. Sim. E, cara, você fez parte de um dos projetos mais astronômicos. Não, astronômico não é o termo certo, mas assim, a ascensão foi muito grande. Você fez parte da Fúria, né? Desde o começo. E o crescimento deles foi realmente absurdo, né? Foi algo que dá pra comparar até com o MIBR, que é hoje, né? O crescimento que eles teve foi algo muito, muito rápido, né? E como É, que foi fazer parte desse projeto, assim? cara, a Fúria ela começou, se eu não me engano, o projeto Fúria, a ideia do projeto Fúria ela nasce em fevereiro de 2017, cara. Aham. Quando o Guerri, que gostava de jogar poker, né, tinha encontrado o Akari na época do CNB e tal, e o Akari foi falar com ele que ele tava com um projeto de querer começar a entrar no CSGO, ele já tava no LoL, né, e enfim, mas, cara, inicialmente foi uma coisa que ninguém, pelo menos eu não botei muita fé. Quando o Guerri veio falar comigo, eu falei, pô, cara, não sei se é isso mesmo, tal. Então, o projeto ele nasce aí, mas ele só vai se concretizar em junho de 2017, né? Que é quando, depois de muitas reuniões, surge a Fúria, né? E, cara, eu falo que a Fúria foi um dos melhores projetos que eu entrei na minha vida, assim, porque eu consegui entrar num time que iniciou, foi criado do zero, até chegar ao ponto dos caras, a gente bater top, se eu não me engano, foi top 30, top 35 mundo e ir para os Estados Unidos, né? Sim. Então, foi uma coisa muito legal. Eu criei amigos ali, irmãos da minha vida inteira. Acho que todo o mérito da Fúria hoje é muito por conta dos bastidores também, né, cara? O Akari e o Jaime, que são os dois responsáveis maiores pela Fúria, são caras extremamente profissionais e são caras visionários. Essa eu acho que é a diferença da Fúria para organizações de hoje em dia, que você não vê mais organizações fazendo o que a Fúria fez, cara, surgindo do zero, colocando uma estrutura legal, É muito investindo difícil, grana, né? porque é difícil mesmo, porque o mercado também não tá, velho, numa maré muito boa, e também você tem que investir pensando a longo prazo, cara. Você não pode investir pensando a curto prazo. E foi isso que a Fúria fez. Eles investiram pensando há 5, 7 anos para frente do que eles queriam ter em mãos, né? Começando com uma base legal. E aí tá os resultados, né? Não tem nem o que falar. Tem time de LoL hoje, time de PUBG, time de Free Fire, tem o time de CSGO, É CS gigante, nacional, né? CS feminino. Os caras estão nos Estados Unidos. Então, assim, é um exemplo para qualquer organização que exista hoje no mundo dos esportes, o que fazer, porque os caras realmente construíram, pelo menos estão construindo um legado que acho que poucas organizações no mundo conseguiram fazer, cara. Sim. E você, quando se aposentou na Fúria, né? E aí, quando você aposentou, eu não me lembro muito bem, mas você começou a ser streamer da Fúria, né? Algo do tipo, né? Você trabalhou dentro da organização, né? Na verdade eu entrei tipo, quando eu saio da Fúria, eu recebo um convite dos caras pra permanecer lá, pra Aham. trabalhar na área de marketing, né? Na verdade era Ah, pra fazer tipo uma experiência, cara. Era entendi. pra ver onde que a minha noção profissional de formação e de tudo mais conseguiria encaixar na Fúria, tá ligado? Entendi. Só que naquele meio tempo, eu fiz um período de acho que foram 3 ou 4 meses lá. Só que, cara, muitas coisas que eu fazia na Fúria lá não eram coisas que eu gostava de fazer quando eu trabalhava com comunicação. Então Entendi. chegou num ponto onde ficou bom pros dois, assim, meu, tipo, eu preciso buscar um outro espaço e eles precisam trazer alguém que se encaixe no que eles estão precisando. Entendi. Então foi quando eu volto pro Brasil e naquele momento, e aí quando eu volto pro Brasil eu não tenho mais nenhuma relação comercial com a Fúria, assim, cara. Eu não cheguei a virar streamer dos caras. Enfim, a gente não tinha mais nenhuma relação comercial, como não tem hoje em dia, a gente não tem, é só broderagem mesmo. Sim. Mas quando eu volto, eu penso num projeto de ser streamer, né? Isso no final de 2018. Mas eu vejo que era uma coisa que ia demandar muito tempo meu na época, e talvez eu não teria o tempo para esperar algumas coisas começarem a virarem, porque a gente sabe que ser streamer de CSGO é muito difícil. É muito difícil. A gente tem poucos streamers no Brasil hoje de CSGO que alcançam um público muito alto. Na verdade, eu posso citar dois aqui, que é o Michel e o Gal.
O Gal é absurdo e o Michel, ele tá num caminho muito legal, tá numa crescente muito legal, mas é os dois maiores streamers hoje de CSGO, na minha opinião, que tem públicos mais de 2K, 3K recorrente, né? Tem Sim. streamers bons, tem o Baleiro, o BRN, o próprio Fluir, mas a gente sabe que é difícil, cara, você viver de CS, de CSGO fazendo stream, né? Então, eu acabei abrindo um pouco mão dessa ideia de ser streamer naquela época. Saquei. E... na verdade, CS mesmo, acho que é só o Michel e o Gaules, assim, full CS, né? O Gaules agora nem tanto, que ele tá diversificando um pouco mais, né? Mas o Michel é full CS ainda, né? É que o Gal começou no CS, né? O Gal começou nas transmissões. Sim, tem toda a história, né? Exato. E eu falo, cara, ser streamer de CSGO não é só ter habilidade, cara. Não adianta você ser um jogador excelente, muito bom. Se você não sabe entreter seu público, se você não sabe valorizar o seu público, é algo muito difícil que esses caras fazem muito bem. Sim. Ser streamer é isso, né? Na verdade, de qualquer jogo que você joga, né? Assim, a não ser que você seja um pro player, É que na né? verdade não, mano. Por exemplo, LoL, cara, LoL é gameplay, cara. Você não tem sorteio em LoL, você não tem conteúdo diferente em LoL. A maioria dos streamers, e eu acompanho streamer de LoL, cara. Uhum. A maioria dos caras que são gigantes hoje, em termos, tirando talvez o Yoda, que é o único cara que o Yoda faz um trabalho um pouco mais abrangente, não só de stream, né? Ele tem quadros e tudo mais. Agora você tem o Juco, você tem o Jovirone, você tem, cara, Miligrat, você tem, mano, Pato Papão, um monte de streamers de LoL que é pura gameplay. O cara pega vir pela gameplay. E o CS você não sobrevive isso pela gameplay, cara. Tipo, você tem que trazer coisas diferentes no seu canal. E eu tô aprendendo um pouco isso agora. Eu tô fazendo streams agora na quarentena, cara. Faz uns 8, 9 dias que eu tô fazendo stream direto, todos os dias aí. Eu tô acompanhando. E é uma parada que, assim, é complicado, cara. Porque tem dia que às vezes eu falo, mano, eu vou fechar a stream porque eu não tenho o que fazer, cara. Eu não tenho o que fazer. Eu sou um cara full gameplay. Eu sou um cara que gosta de entrar, de jogar, mano, trocar ideia, explicar o CS. Eu não tenho ainda aquela malemolência que o streamer tem de abrir um Masterchef, transmitir ao vivo trocando ideia com a galera, de fazer alguma outra coisa. Eu não tenho isso. Então eu sei que tipo, isso é difícil. É difícil você pegar números absolutos fazendo só isso, né? Eu tava assistindo sua stream esses dias aí e eu vi. Você tava transmitindo o Old School Cage, né? Sim. E foi bem legal, cara, porque é bem legal você não só jogar, né? A parte de transmissão, você consegue interagir mais com o público que tá vendo. Exatamente, cara. E detalhe, a minha transmissão de Old School Cage foi onde eu mais peguei view em todas as minhas streams até agora, cara. Foi a que eu mais peguei follower, foi a que eu mais peguei, tipo, gente simultânea assistindo. Então, pra você ver que realmente não é só jogar, tá ligado? Não é, com certeza. E aí você saiu você voltou pro Brasil e entrou na Gamers Club, né? Na área de marketing, né? Isso. E aí você começou a trabalhar realmente nos bastidores do Counter-Strike. A Gamers Club é a casa do Counter-Strike, né? E como que foi essa transição para... Você já tinha experiência de trabalhar na área de marketing, né? Mas Sim. Como que foi a transição para trabalhar nos bastidores do CS? Não tá ali nos palcos jogando. Cara, em 2016, quando eu largo meu... Porque assim, quando eu larguei meu emprego para voltar a jogar CS em 2016, quando eu saio da agência de propaganda, eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça, que era assim, independente se eu der certo como jogador ou não, porque até naquela época eu não sabia se eu ia conseguir vingar no CSGO, porque eu fiquei 4 anos parado e tudo mais. Sim. Eu coloquei na minha cabeça que eu gostaria de trabalhar com esportes. Independente se fosse player, se fosse coach, se fosse manager, se fosse, mano, qualquer coisa. Então, eu queria trabalhar na área. Eu queria trabalhar na área, porque eu sabia que aquilo ia crescer muito mais, via muitas empresas, organizações surgindo, montando suas sedes, a coisa estava ficando séria. Eu falei, eu acho que algum espaço eu vou arrumar aí, até pela minha formação em comunicação e também pela história que eu tenho no jogo, então alguma coisa assim eu vou tentar arrumar. Então, quando eu volto pro Brasil, eu passo pela minha cabeça ser coach, né? Eu tive umas propostas, manager de time, até voltar a jogar, cara, em times do cenário brasileiro eu recebi proposta, recebo até hoje, por que pareça, cara. A galera ainda manda mensagem pra mim pra ver se eu gostaria de voltar a jogar e tudo mais. Só que assim, por que eu quis entrar na Gamers Club, cara? O Fly, ele tinha me chamado 2 vezes já pra tomar um café aqui em Sorocaba, e eu não tinha ido porque, na minha cabeça, assim, eu tava morando praticamente há 1 ano e meio fora, né, contando Uberlândia, Estados Unidos, né, que a base da Fúria era em Uberlândia, e eu achava que talvez não fosse o momento pra eu me mudar de novo, né, cara. Eu tinha acabado de voltar, eu falei, bom, acho que eu vou ficar 1 ano aqui em casa, vou ver como tá minha família, tal, meus pais já são meio idosos, eu falei, vou ficar um pouco em casa, tal,
E aí eu tentei alguns projetos, né? Eu fiz um freela numa agência chamada eBrains, não sei se você conhece, que é Não uma agência conheço. de esportes, aí uma das pioneiras no Brasil, cara, de esportes, trabalhou com a Pen Gaming, trabalha com a Unilever, os caras são ponta firme mesmo. E trabalhei como freela deles de social media por 1, 2 semanas para fazer a Go for Game. Isso em 2018, né? A Eu Go fui for nesse Game é aquele evento. evento, então. Eu tava lá trabalhando com eles também de inteira conteúdo e tal. Eu falei, bom, aí eu falei, bom, mano, tipo, trampei em agência com esportes. Não sei se é isso que eu gostaria, porque o ritmo era totalmente igual a uma agência de propaganda. A diferença é que o seu cliente era uma marca de esportes, tá ligado? Então Sim. eu falei, meu, não sei, tipo, talvez não seja isso o que eu gostaria. Aí, beleza, aí o Fly me chamou pros café e eu, no terceira vez que ele me chama, eu falo, quer saber, mano, eu vou lá pra Sorocaba, vou trocar uma ideia com ele e ver o que é, né? E, cara, quando eu vim pra Sorocaba trocar essa ideia com ele, quando eu entro na Gamers Club, tipo, minha visão muda, assim, cara. Eu falo, caralho, velho, que pico louco, mano. Era um clima super leve, todo mundo super assim, trabalhando com vontade, tá ligado? Todo mundo querendo Aham. fazer o negócio acontecer. Algumas pessoas me reconhecendo da época que eu jogava. Alguns caras que eram meu chips, mano, que é meu brother irmãozão hoje, tava lá na época. Ele, tipo, caralho, Spack, você tá aqui, tá não sei o quê. E aí, quando eu volto desse bate-papo com o Fly, eu já coloco na minha cabeça, mano, eu quero trampar na Gamers Club. Foda. Eu já falo, velho, eu preciso trampar nessa porra de empresa, velho. A hora que você Eu, pisou lá na dentro, hora já que eu pisei, eu sabia falei, eu que. preciso, mano, porque aqui é o que qualquer jogador de CS, cara, ou de esportes quer, cara. É uma empresa que se preocupa com as pessoas que estão jogando e se preocupa em elevar o nível do cenário de esportes do Brasil, sabe? De fazer a parada sem lucro, sem porra nenhuma, mano, na vontade. Por Eu já amor, né? participei de 2 Masters já feitas, eu sei o quanto os caras se doam pra fazer essa parada. Então, eu entrei lá e eu falei, bom, preciso entrar aqui, preciso trabalhar aqui. E quando o Fly me chamou para tomar um café, ele não tinha ainda uma vaga, né, para mim. Ele só perguntou, ele falou, cara, a gente vai expandir o grupo de marketing e eu quero saber se o que você fez na sua vida ou o que você faz hoje se encaixa no que a gente gostaria para cá, né? E aí eu passei por um teste, passei por uma apresentação, tudo mais, tal, e no fim das contas eu consegui entrar na GC. Aí foi quando eu mudei para Sorocaba. Então assim, a minha adaptação não foi tão ruim, porque cara, eu tô na GC, eu posso jogar na GC, às vezes na hora do almoço, ou quando acaba meu expediente, ou, né, Caramba. sabe, a minha rotina ela é super leve, não é nada perto, assim, a gente trampa muito no horário que a gente trabalha na GC, Sim. mas eu não preciso ficar ficando até tarde, cara, é tudo muito prático, é tudo muito pensando Bem no nosso, organizado, bem né? organizado, saca? Então, e outra, a qualidade de vida que eu levo aqui em Sorocaba é sem comentários, cara, o negócio é bizarro, é muito bom. O custo de vida aqui é mais baixo também, então me completou assim, porque quando eu morei em Uberlândia, eu gostei muito do clima de uma cidade interior. Eu nunca tinha morado numa cidade interior. Eu morei quase 8 meses em Uberlândia e eu achei muito louco. Falei, nossa, cara, que da hora, tipo. Aí quando surgiu a proposta pra trampar na agência de efetivo, ele falou: você vai ter que se mudar, vai ter que vir pra Sorocaba. Eu falei, demorou, vamos que vamos. E aí foi É, quando eu vim. eu tenho parentes em São Paulo também. Parece que o pessoal do interior é mais acolhedor, né? Mas, não Ah, sei. cara, É que é outro ritmo também, né? então, é isso que eu ia falar, é outro ritmo, saca? Tipo, cara, eu demoro pra chegar na GC aqui de onde eu moro, do meu apartamento, 7 minutos, cara, de Uber, É tá ligado? absurdo, né? Então, eu demorava, quando eu trampava lá em São Paulo, de São Bernardo pra Vila Madalena, era 1h40, cara. Então, Só pra ir assim, trabalhar, só né? pra ir Fora. trabalhar, era 1h40 ida, 1h30, 1h20 a volta. Então, assim, não tem nem como comentar. Aqui é mais produtivo, eu fico mais produtivo, eu tô fazendo minhas streams, eu tô fazendo minhas narrações, né? Sim. Eu tenho, além de trabalhar na Gamers Club na área de marketing, eu também trabalho com eles na área de influenciador, de fazer os conteúdos de CS, Sim, Games sim, sim. Academy, enfim. São várias coisas que eu consigo justamente por conta dessa rotina, dessa aproximação do meu trabalho com o meu apartamento e tudo mais. Sim. E, cara, você viveu CS muito tempo. Tem alguma história que você acha que, tipo, muito engraçada ou muito legal pra compartilhar com o pessoal aí? Sei lá, alguma coisa com algum pro player, algo do tipo que você possa falar? Putz, Ou na cara, GC mesmo, qualquer. é difícil, cara, porque eu já passei por muita coisa assim, né? Aham. Eu sempre conto a mesma história, que eu acho que pra mim foi a história que eu acho que é mais engraçada e ao mesmo tempo tensa da minha vida, que foi quando eu logo entrei no MBR em 2009, eu fui minha primeira viagem com os caras lá na Suécia e o
os jogadores do MBR naquela época era o Kogu, o NAC, o BTT. Os Aham. caras resolveram me trollar, né? Que é, eles ligaram pro meu quarto, dizendo que a polícia, como se fosse um dos caras do hotel lá, dizendo que a polícia tava aqui embaixo e tava me procurando, né? E, sabe, tipo, eu nem falava inglês na época, eu era todo cabação assim, eu fiquei em choque. E aí o NAC, acho que tava no quarto comigo, falou, mano, os caras estão falando pra você olhar lá fora que tem a polícia lá fora. E, cara, realmente, quando eu fui pra janela do hotel, tinha 2 viaturas da polícia com sirene ligada na porta. Eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, mano, o que pode ser, tá ligado? O Que eu pode fiz, ser? né? Não fiz nada. Eu falei, mas eu comecei a imaginar, mano, o que eu tinha feito? Fiquei acho que uns 10 minutos em pavor, aí os caras viram que eu tava em choque, e aí eles contaram que era fake, mano, que eles estavam só me trollando mesmo, mas isso era uma coisa natural do MBR, cara. Todo novato que entrava sofria um pouco, tá ligado? Aham. Tipo, Ah, ou mas, dormia na pior cama do hotel, ou, mano, sei lá, era sempre um batizado assim, mas isso e acho os que é em todo jogadores esporte, novatos. até no futebol tem isso, né? Você vê o Ah, pessoal mas é da... que hoje em dia não tem tanto isso, não, cara. Eu passei por alguns times que os novatos entravam e ninguém fazia nada, porque era uma geração diferente, cara. A minha Sim, geração aguentava umas paradas dessa. A geração de hoje eu acho que não aguenta, tá ligado? O cara, saquei. ele não suportaria ser trollado assim numa parada. Tanta Cara, zoeira, né? você é louco, no MBR, o BTT já escondeu o passaporte do Kogu a gente 10 minutos antes de embarcar, tá ligado? O Kogu ficar desesperado. Eram uns negócios assim que era bizarro. Hoje em dia a galera acho que não tem tanta cabeça e estômago pra aguentar esse tipo de trollagem, velho. Era outra época, né? Sim, sim. É. Cara, você hoje tá trabalhando nos bastidores. O quanto você acha que o esporte eletrônico ainda tem pra crescer no Brasil? No mundo já tá crescendo Aham. absurdamente, mas no Brasil ainda a gente sabe que por causa de investimento e tal, ainda tá num ritmo lento, né? Não tão lento quanto antes, mas ainda assim lento. E Sim. quanto você acha que o Brasil ainda pode crescer no cenário de esporte eletrônico? Cara, eu acho que vai crescer muito, assim, muito, muito, muito mesmo, principalmente agora com essa entrada dos jogos de fácil acesso e mobile, cara. O Free Fire é um exemplo disso. Sim, O Free Fire, em pouco menos, cara, de um ano no Brasil, em termos de campeonato nacional, já engoliu aí ligas maiores, de jogos maiores, com público, com premiação, com mudança real na vida dos participantes que jogam o jogo, né? Então sim, você vê caras, a gente vê matérias com jogadores que moram em comunidade, que hoje são de times profissionais, que estão dando carro para a família, estão comprando casa, cara, isso eu acho muito louco, é porque o muito louco, né? esporte, o esporte ele é isso, cara, além de você trabalhar, além de você se dedicar, você tem que construir alguma coisa na sua vida, né? Hoje o esportes ele te dá essa oportunidade, coisa que há 10 anos atrás ele não dava, cara. Então Sim, eu acho que assim, muitas profissões vão ser criadas ainda dentro do esportes, né? Eu acho que vai ter espaço para muita gente, né? Para muito profissional bom, muito profissional que são de outras áreas, vão entrar no esportes porque gostam de jogar, tem o jogo como um hobby e vão enxergar como eu enxerguei. Falou, pô, mano, eu gosto de comunicação, eu gosto de CS, eu vou trampar com algo relacionado a isso. sim. Né? Então só que ainda não tem tantas vagas assim no mercado, né? É algo que às vezes muita gente tem que começar uma empresa do zero. é, os salários ainda não são salários totalmente atrativos para as pessoas, então é algo que você tem que fazer por amor mesmo, porque você gosta. Então, acho que Sim. quando isso começar a ficar um pouco mais efetivo, né, salários maiores, empresas com mais vagas, eu acho que a gente vai ter, cara, uma mudança radical aí de bons profissionais que trabalham em outras áreas vindo para o esportes e aumentando ainda mais o nível do cenário. Saquei. Spacão, cara, estamos chegando aí na reta final do episódio, do podcast. Eu queria pedir para você aí deixar suas redes sociais, se possível, deixar uma mensagem pro pessoal que quer ingressar aí no cenário de esporte eletrônico, quer trabalhar, mas ainda tá meio perdido como fazer isso. Bom, a palavra é sua. Valeu, Júlio. Cara, primeiro agradecer pela oportunidade de você estar chamando aqui para a gente bater esse papo. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aí do que foi a minha carreira, de como foi essa minha entrada na Gamers Club. E aí, 2 recados. Como eu fui pro player, né, e também trabalho na área de marketing, eu vou dar 2 recados diferentes. Primeiro, para quem quer ser pro player hoje, cara, entenda que você vai ter que se dedicar muito, muito mesmo. É uma dedicação que beira ao extremismo, porque você precisa ser o melhor no jogo. O CS ele é uma profissão muito legal,
ele te dá muitas coisas de construção pessoal para sua vida, só que é um preço que é muito alto. Então, se você quer pagar esse preço, cara, de você quer ser um profissional, você quer entrar num time, você quer ser do MIBR, você quer ser da Fúria, quer ser de qualquer time grande, você vai ter que treinar muito, vai ter que se dedicar, vai ter que colocar isso como prioridade na sua vida, porque só assim você vai conseguir ingressar de modo profissional mesmo, cara. Só assim você vai conseguir construir algo dentro do CS a longo prazo. Sim. E para quem quer entrar na área, cara, tenta olhar as oportunidades do mercado, o que você faz, o que você gosta de fazer e tenta se aplicar aquilo ou se especializar naquilo, né? Se você gosta de social media, quer, cara, entrar na área de social media, faça cursos, vá atrás, converse com as pessoas. Uma coisa que eu acho muito legal, isso o pessoal às vezes não tem a noção. O mercado de esportes, ele é muito receptivo, cara, muito. Então, assim, se você se você mandar mensagem pra mim, se você mandar mensagem pro Gaules, se você mandar mensagem pro Michel, os caras vão responder você, cara. A galera responde. Não só pra quem é influenciador, mas social media, quem trabalha na área, quem é imprensa, quem é o que for, cara. As pessoas respondem, vão trocar uma ideia e vão mostrar o que eles fizeram ou como começar. Então, se você tem hoje uma vontade de entrar no esportes, cara, faça isso, tá ligado? Vá conversar com pessoas que estão na área, vai ver o que o mercado precisa hoje, conversa com donos de organizações de esportes, veja qual é a demanda de mercado hoje e vá atrás, porque eu tenho uma frase que eu sempre falo que é assim, que o esportes ele tem mercado para muita gente, mas não para todo mundo, tá ligado? Então assim, não é porque tipo o esportes hoje ele tá crescendo e tá explodindo que as pessoas vão contratar às cegas para trabalhar e é isso, tá ligado? O mercado de esportes ele é muito mais refinado que isso, as galera realmente vai atrás de pessoas que são capacitadas, pessoas que são boas dentro do cenário, pessoas que sabem gerir uma comunidade, que sabem lidar com comunidade. Então, entenda isso, né? Primeiro ponto, entender isso aí, cara, se dedicar. E o esporte, como a gente falou, ele ainda tá em ascensão, cara. Então, pode ser que você comece numa área ou ganhando um salário que não seja o ideal para você, mas a longo prazo isso pode trazer um benefício muito grande. Então, vá para cima, cara. Acredite no seu sonho, porque o mercado ele vai crescer muito. A gente conversou sobre isso hoje e eu acredito que vão surgir muitas vagas para preencher o sonho de muita gente, cara. É isso. E redes sociais, né? Só pra fechar. Então, quem quiser me acompanhar, cara, meu Twitter é SpacaCSGO, meu Instagram é instagram.com/guispaca. E basicamente isso. Facebook eu não ativo mais, cara. O Facebook pra mim ele deu, acho que não pra mim, mas pra todo mundo ele já, cara, morreu assim. Saturou, né? Saturou, então eu não posto mais nada no meu Facebook, mas se quiser lá, acho que tem a SpacaCSGO também, mas eu não posto mais nada. Se quiser só deixar o follow, fica à vontade. Mas eu sou mais ativo no Twitter e no Instagram. E também a minha Twitch, né? Quem quiser me acompanhar as lives, eu tenho feito algumas lives, que é a twitch.tv/oldmanspaca. Eu vou deixar tudo aí na descrição aí pro pessoal acompanhar. Spacão, cara, muito obrigado pelo bate-papo. Eu agradeço demais. Foi o que eu falei. Você é um cara diferente porque além de ter toda a visão de bastidores, né? Tem a visão também de ex-pro player, de pro player, né? E acho isso muito, muito bacana, cara. Eu agradeço demais aí pela sua presença. E é isso, é nóis, velho. Obrigado pelo bate-papo. Espero que você tenha curtido. E é isso. Tamo junto, cara. Obrigado e sucesso total pra você aí nesse podcast, cara. Que as coisas cresçam cada vez mais. Obrigadão, cara. É nóis, velho. Valeu, Júlio. Tamo junto. Valeu. Tamo junto, é nóis.